Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu gravei um vídeo anterior, né, em que eu falo lá de um rapaz, acho que da live do Antônio Miranda, né? E tem um rapaz lá que vai lá e lógico, se eu fosse gravar um vídeo até mais ou menos ali os 40 minutos em que ele participa lá, ele participa mais, mas ali onde eu verifiquei em que ele faz umas inserções ou ele é inquirido e as respostas dele não são adequadas, assim, demonstra que ele, apesar dele defender aquela fé, ele não conhece muito. Isso acontece na maioria com a maioria dos cristãos, né? As pessoas são cristãs ou como uma expressão usada pelo Paulo Freire para definir a educação bancária, ou seja, aquela em que você senta ali no banco e vai recebendo. Então é mais ou menos isso, é um cristianismo bancário. Você senta ali no banco da igreja, e seja lá qual for ela, e vai recebendo informações, mas sem aprofundar, sem estudar muito e absorvendo tudo aquilo como se fosse a verdade única, né? Então, o rapaz coloca aqui, acho que é o Leonardo Pinheiro, ele diz assim: os indianos oram ao Deus errado. Aí até respondi aqui para ele, né? Eu falei qual deu certo, eu me lembrei na hora do Fábio Sabino fala dessas coisas. Então, eu perguntei qual deu certo. Aí eu fui escrever aqui para se for o de Israel, tem algo errado, porque lá está em guerra. Aliás, é a terra das tragédias. O sul do Brasil, do só Deus, pátria, família, liberdade e fascismo, está debaixo d'água, destruição e morte. Essa é uma realidade, é o que está acontecendo aqui. Então, ou seja, as pessoas não estão orando bem, ou não estão orando coisíssima nenhuma, ou então Deus está vamos dizer assim, numa fase de vingança, está chateado e está se vingando das pessoas por algum motivo, né? Porque tem algo errado, então. Se Israel é a terra da promessa, terra de Deus, terra de todas as coisas boas, tem alguma coisa errada. Porque, começando pelos seus líderes, tem alguma coisa muito errada, né? E aí o cara disse, porque eu falei para ele que tem pelo menos 500 milhões de pessoas orando lá e cantando mantras e outras coisas nos seus cordões de oração, tipo um rosário que os cristãos têm e os muçulmanos também, só que ele é muito maior, né? Tem gente que carrega fazem uns bem maiores, inclusive, para que sirva de sacrifício, né? Então, assim, se as pessoas estão orando para o Deus errado, onde estaria o Deus certo nas tragédias, por exemplo, né? Como eu já falei aqui que o próprio Rodrigo Silva tem um vídeo, onde estaria Deus nas tragédias. Então as pessoas, às vezes, querem fazer justificativas, ou querem criar justificativas para algumas coisas. Uma outra pessoa que escreveu aqui para mim, falando sobre o Rodrigo Silva, falando que ele era muito educado, simpático e humilde e tal, inteligente e tal. Beleza, mas todas essas coisas não são credenciais, né? Eu falo assim, ó, o Dr. Rodrigo Silva, de fato, é culto e bem educado. Não há dúvida quanto a isso. Aí eu falei, só que ele não é um Deus e não responde às questões de Deus. Aí botei, nem ele, nem um outro. Nem ele e nem o outro responde essas questões de Deus. Eu botei aqui, ó, nem ele e nem qualquer outro humano conseguirá responder as questões de Deus. É tentando dar essas respostas que os ateus nadam de braçada. Ou seja, quando os cristãos tentam dar esse tipo de resposta, os ateus nadam de braçada. Isso é fato, não tem nem conversa, não faz curva, é reto, é papo reto mesmo, entendeu? Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas querem fazer advocacia, como eu disse anteriormente, querem advogar em nome de Deus, querem responder por Deus
né? E é por isso que talvez nós tenhamos muitas tragédias, nós tenhamos problemas, nós tenhamos pastores que estão beijando a boca das suas próprias filhas, pastores famosos aí, porque dizem que eles deveriam ser o primeiro. Que loucura! Tem outro pastor que disse que as crianças que são estupradas, violentadas, palavra pesada para falar no YouTube, né? Essas pessoas que são abusadas, as crianças que são abusadas, são culpadas. Aí ele fala que nem tanto, que nem todas são, ou seja, nem todas são, mas algumas são. As crianças são culpadas pelo abusador. Quer dizer assim, é incrível como você ouve da boca de um pastor, se a pessoa que se diz pastor, né? Porque vocês sabem, eu não considero essas pessoas pastoras e nem pastores, não considero mesmo, e eu dou a quem doer, que se dane, não considero, por diversos fatores. Este é um dos fatores pela qual eu não teria muito respeito por essas pessoas. Não significa que eu não tenha respeito por pessoas, pastores, eu tenho respeito por muitos. Rodrigo Silva é um, Caio Fábio é outro, Ed René é outro, e tem aquela doutora Edmeia, é outra pessoa que eu tenho algum respeito, além de outras pessoas bem mais próximas de mim, que eu conheço suas índoles, suas éticas, suas morais, eu conheço. Então, apesar dos pesares, das desconcordâncias ou das discordâncias, eu tenho respeito por pessoas, né? E respeito todos os seres humanos como seres humanos, mas quando essas pessoas querem advogar na causa de Deus, querem responder às questões de Deus, ou querem agir como se fossem representantes legítimos de Deus, aí a coisa pega, e eu realmente não tenho esse respeito que talvez as pessoas acham que deveriam ter, ou que têm por essas pessoas que chegam ao fato, vamos dizer assim, chegam a ponto de endeusá-los. E isso aí não é comigo, não sinto muito, entendeu? Então, essas pessoas que fazem ou que querem advogar, querem responder as questões de Deus, elas não têm autonomia nem autoridade para isso. E eu acho que talvez por conta disso que nós tenhamos algumas problemáticas, algumas questões bíblicas que não são respondíveis. Quando eu digo não são respondíveis é porque até agora nenhum homem conseguiu responder algumas questões. Eu já vi um monte de gente se desdobrando e eu gosto de ver, já vi diversos pastores que estão aí nas redes sociais se desdobrando para responder questões que são complexas, que estão na Bíblia. São questões que alguns pastores mais honestos reconhecem que são questões espinhosas e de difíceis respostas, de difíceis soluções e de difíceis convencimentos, porque fica difícil de convencer as pessoas de algumas coisas que estão escritas e descritas nas páginas da Bíblia. Eu já disse que eu acho que muitas dessas coisas lá, quando eu digo eu acho, inclusive essa é uma palavra que você não deve usar de forma alguma, assim, principalmente quando eu digo de forma alguma, principalmente para tratar. Então eu vou usar a palavra adequada. Eu acredito que muitas das coisas que estão lá estão incorretas. Você nunca diga eu acho numa entrevista, ou nunca diga para o seu chefe eu acho, você diga eu acredito. Entendeu? E não diga também eu vou tentar, eu tentarei. Não use essas palavras para responder superiores ou coisas parecidas, porque não passa veracidade. Então, corrigindo, eu não acho. Eu acredito que muitas das coisas que estão na Bíblia são dos desejos dos próprios homens que foram colocadas, e não há dúvida de que a Bíblia sofreu várias influências ao longo do tempo, e eu tenho defendido aqui que mesmo com todas essas problemáticas, a essência de Deus ainda está lá. E a gente consegue captar a essência. Sabe aquele lance de tirar ouro do lixo? É basicamente isso. Eu não estou dizendo que a Bíblia é um lixo, estou dizendo que a essência ainda está lá, apesar de todos
as problemáticas que nós temos. E quando você estuda, você descobre todas essas problemáticas, inclusive diferenças e trocas de palavras. Teve uma vez que eu gravei um vídeo há muito tempo atrás que eu disse que vai chegar um tempo em que algumas palavras na Bíblia vão estar tão mudadas que o significado delas vão ser totalmente diferentes. Eu tinha falado de um verso em que a palavra era outra e hoje em dia já é outra. Eu não lembro qual é o verso agora, nesse momento. Então, é isso. E eu queria finalizar aqui. Eu estava assistindo um vídeo, tem um rapaz que acho que é o professor José Alessandro, alguma coisa assim. Ele já esteve lá no canal do Sabino. Eu estava assistindo uns vídeos, assistindo umas 2 lives dele lá. E nessas lives ele estava bem sanguíneo. Eu já gravei várias lives bem sanguíneo mesmo, assim, já gravei sim. Então, falando sobre alguns tópicos e falando sobre as pessoas que dão dinheiro para outras pessoas e que ele precisa de dinheiro e que as pessoas não dão dinheiro para ele, mas dão para outras figuras aí do mundo religioso, né? Isso é um fato, né? Só que tem uma outra coisa. O que ele faz, ou seja, o tipo de material que ele grava, não é um material em que as pessoas estejam ali disponíveis para doar dinheiro, né? Se ele fizer uma live ali igual ele fez, eu vi lá, tinha 50 e poucas pessoas, né? E ele pode fazer uma live que chegue a 100 pessoas, Sabino ali com 100 mil, cento e tantos mil, faz live de no máximo 600 pessoas, assim, no pico da coisa, no máximo 600 pessoas. Lógico, estou dizendo que nem todo mundo tem tempo para estar assistindo live, mas os podcasts da vida aí, os caras fazem lives e são 40 mil e tal. Se for alguma espécie de político carniceiro, por exemplo, o cara tem 100 mil, 200 mil, 300 mil, sabe-se lá, bate 1 milhão, sei lá, todo tipo de coisa assim. E caindo dinheiro, né? Caindo Pix. Então, ou seja, o material que ele publica, o que ele faz ou coisa parecida, não é do interesse do grande público. As pessoas estão interessadas em sensacionalismo. E se você não tiver sensacionalismo, você não vai atingir o objetivo, que muitas das vezes é ser visto, é crescer nas redes sociais e ganhar dinheiro. Se não for, meu amigo, esquece. Tchau.